Esse aqui não está crente, não. Nós estamos hoje caminhando, eu falei em casa com a Fernanda, que algumas coisas na vida a gente só valoriza quando vão embora, né? Não deveria de ser assim. Mas a sensação que eu tenho hoje é esse gosto, né? A partir de hoje a gente está caminhando para os últimos 5 capítulos do livro de Provérbios. E aí acabou esse texto, acabou esse livro, a gente já vai, inclusive, mudar aqui as nossas formas em relação aos cultos semanais. Nós vamos passar a ter culto nas quartas-feiras. Então, quando faltar 2 últimos capítulos, aí a gente vai intensivar isso aí. Mas a sensação que eu tenho é que, desde que eu fui ordenado ao ministério pastoral, é uma das frases que tem marcado o meu coração, numa declaração de Jesus: o meu povo peca porque não conhece a minha Escritura, por falta de conhecimento. Então, o ensinamento ele é muito importante na nossa vida. Eu posso até não viver aquilo que a palavra manda, mas eu não posso ignorar aquilo que eu sei. O conhecimento nunca se furta, é impossível de ser roubado. Então, todos esses anos, a gente tem feito nas noites de quintas-feiras, noites de ensino. E olha, irmãos, eu acho que já deu mais de 22 anos, já de pastor, dá um pouco mais, é isso aí mesmo. Sempre nessa tecla, e é importante. E agora que a gente está chegando no final desse ciclo, vai dando aquela coisa assim, meu Deus, eu falei para a Fernanda, quem viu, viu, quem não viu, talvez não me veja mais nessa forma, e vai ficar na memória de alguns dos novos, de alguns que eram adolescentes, se tornaram jovens, hoje adultos, a ênfase que a gente dá pela palavra. O culto ele pode ser bom, irmãos, no louvor, ele pode ser bom em uma série de coisas, o prédio, a estrutura, mas se falta a palavra de Deus, não é culto. Falta. A gente cresce, a gente é edificado com a palavra de Deus. Então, eu louvo a Deus por você que está aqui essa noite, por você que tem priorizado isso. E é uma coisa que é interessante, porque a gente, uma vez que aprende, isso fica gravado no coração da gente. E o livro de Provérbios, precisamente, ele tem nos trazido assim um abrir de olhos diferenciado, de conscientização de algumas coisas. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia hoje, no livro de Provérbios, capítulo 26. Giovanni, quando eu olho a minha imagem naquela tela, com aquela bola branca, eu me sinto um Michael Jackson. Eu não sou branco assim. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 26. O livro de Provérbios, que nós vamos caminhar por ele nesses dias, no capítulo 26, ele traz um conselho do começo ao fim. E qual é o conselho que o livro de Provérbios, no capítulo 26, nos dá? A essência: não gaste sua força, não gaste a sua energia, não se desgaste desnecessariamente com tolos. É isso, o livro nos traz este ensinamento, da gente não se desgastar desnecessariamente com tolo. Você se desgasta, e faz sentido, você se desgastar com quem quer aprender. Você se desgastar com quem tem submissão, com o aprendizado. Mas você se desgastar com quem não quer aprender, qual é o retorno que você tem de se desgastar com tolo? O único retorno, e é um retorno negativo, é você se cansar, perder sua saúde, suas emoções. Você deixou de viver, deixou de fazer coisas especiais, porque tolo, irmãos, tolo não quer aprender, não quer. Então, o livro do capítulo 26, ele traz um conselho do começo ao fim: não se desgaste com quem é tolo. Parece pesado, enfadonho, meio brutal falar isso, mas é Bíblia, é Bíblia. Não fique desgastando você com quem você ensina, aconselha, orienta e não quer nada. Acho que na vida,
quase todos nós aqui, os mais maduros, já deve ter alguma história de pessoas que passaram pela sua vida, seja no trabalho, na família, no grau parentesco. E o que eu vou falar para você, não me leve a mal. Na igreja, pessoas que você se desgasta, discipula, traz para perto, orienta, mas não quer. Se você não tomar cuidado, vai passar a sua vida e você não vai viver outras coisas, porque você concentrou as suas ações em cima de gente tola. Gente tola não quer crescer. Não é que ele é impedido, é que ele não quer crescer. O tolo é assim. Se você parar para analisar, não quero nem exemplificar, mas quantas pessoas têm a sua vida travada, casamentos travados, não prosperam financeiramente mesmo, não é porque só não é a questão aqui de ser fiel ao dízimo, não. É a questão de estar sempre amarrado com comportamentos de tolos, e às vezes a gente assina embaixo da tolice deles. Assina, porque custeia-se. Você percebe que alguns casamentos, algumas famílias, o ambiente, as pessoas deixam de ser felizes por causa de alguns da família. No trabalho, você deixa de ser uma pessoa saudável e se torna uma pessoa oprimida por causa de gente tolo. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, as pessoas vão falar, fulano vai dizer. Aí você olha, você trabalha, é honesto, é íntegro, é disciplinado, organizado, etc, etc. E aí quem não faz, quem não é, ainda se acha no direito de te criticar, de te chamar de metido, de soberbo, ou você é insensível. Está vendo o que eu estou passando? Podia me ajudar e não me ajuda. Horas. Que mais ajuda você pode dar para uma pessoa do que mostrar-lhe o caminho? Então, o texto, do começo ao fim, de Provérbios, vai nos mostrar um conselho que é a espinha dorsal. Não se desgaste desnecessariamente com gente tola. Por quê? Porque senão a vida vai passar, você vai ficar doente, você vai envelhecer, seu casamento vai afundar, você vai se tornar companheiro da sua esposa companheiro de você. A Bíblia não te uniu para ser companheiro e companheira, a Bíblia diz que uniu-se para ser marido e mulher, não é pai, não é mãe, entende? Não é, você precisa entender que às vezes a gente se sente responsável por tolo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E nesse capítulo 26, que nos vai conduzindo para o final de Provérbios, é uma lição de vida, irmãos. Eu não sei se você já reparou que às vezes, no seu dia a dia, no seu sacrifício, nos anos, você se dedicou, trabalhou. Aqui tem gente na igreja que tem história linda. Tem alguns aqui que eu sei um pouco da história de vocês. A história de alguns aqui é linda, é fantástica. Gente que teve um universo conspirando, filosoficamente eu vou falar isso aqui, contra, e você manteve-se em pé, se levantou, caminhou, estudou, ralou, disciplinado, foco, determinação, adorou o Senhor, foi fiel. E é óbvio, da vida Deus abençoou. Eu tenho colegas da minha turma de infância, de adolescência, alguns até da época do serviço militar, que até hoje os caras estão com a mente em coisas que não vão virar. Eu conheci pessoas que disseram assim, que não iam trabalhar, não iam arrumar emprego, porque ele estava esperando ganhar uma ação na Justiça do Trabalho, para que quando ele ganhasse a Justiça do Trabalho, aí sim que ele... Irmão, passou 15 anos e o cara vive do quê? Vive nas custas da mãe, às vezes nas custas do pai, um marmanjo, um cara barbado. Alguns vão fazer família sem poder ter estrutura, sem poder se adequar. E aí você tenta conversar, você não caminha, não vai. Há um alerta aqui, nesse texto do capítulo 26, que tem uma razão. É o livro da sabedoria dizendo, pare de se desgastar por gente tola.
Porque senão você vai morrer e você vai continuar não tendo valor. E se você não prestar atenção, alguns momentos da vida, se a gente não prestar atenção, a gente entra por esse caminho. A gente acaba assinando embaixo de alguns comportamentos de tolo, e a gente afunda emocionalmente, financeiramente, e tem mais, se bobear até espiritualmente. Porque a gente começa a entrar por uma vertente de que a pessoa é um coitado, aí começa todo mundo a sabe, querer dar uma justificativa porque ele é assim. Não. Capítulo 26 diz assim: não se desgaste desnecessariamente com tolo. Verso 1. Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Bom, o que o texto está nos mostrando aqui? Primeiro, você nunca vai ver neve no verão. Você não vai ver, porque a neve não é típica desse momento. Você também não vai ver chuva no período de colheita, porque o período de colheita já passou. O período de chuva, melhor dizendo, já se foi. Então, o que está dizendo? Não faz sentido, não é cabível. Olha a comparação. Você dar honra para tolo. Não tem. É só gerar calamidade quando você honra pessoas tolos ou tolas. Porque pessoas tolas, elas são pessoas desprovidas de qualquer senso de sabedoria. Elas são prepotentes, são arrogantes, são mentirosas, uma série de coisas que a gente vê na característica de pessoas tolas. Então, é uma grande calamidade quando homens maus, pessoas tolas, são nomeados para cargos de honra. Nunca faça isso. Por isso que, às vezes, a gente precisa ter os pés no chão e entender. E vou dizer uma coisa para você aqui, irmão. Governar não é fácil. Não é fácil. Porque tem hora em que você fala uma, fala duas, fala três. Aí uma hora você fala, quer saber? Se eu continuar, vai dar ruim. O conselho primeiro aqui, que começa no verso 1, não honre gente tola. O que é honrar? É dar posições, valores, crédito para quem não merece. Uma vez que você faz isso, você está se igualando e trazendo para a tua vida possível desgraça. Por quê? Porque você colocou em cargo, ou você deu honra para quem não merecia. Verso 2. Como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. O que esse texto está dizendo? A andorinha voa, o pardal voa em direção ao vento. Há um propósito no seu voo, na sua ação, que foi Deus que assim estabeleceu. Da mesma maneira, não existe possibilidade nenhuma de maldição vir na vida de alguém sem que tenha existido uma semeadura. Não existe. A maldição só vem quando nós damos causa para ela. Se nós não damos causa para ela, há uma palavra bíblica. Então não cabe um cristão dizer, eu estou amaldiçoado. Bom, se você está dizendo isso, tem alguma coisa que não está batendo. Primeiro, o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, lá na cruz. Segundo lugar, o que Deus abençoa, o diabo não pode tocar. Isso é bíblico. No livro de Números, capítulo 23, verso 8, Balaque contrata um feiticeiro chamado Balaão, em que, pelo que a história bíblica nos mostra, dá-nos a entender que Balaão conhecia os princípios de Deus. Por alguma razão, ele não era mais servo,
não adorava ao Senhor. Quando Balaque lhe promete tesouros, riqueza, dinheiro, fala, faz para mim um trabalho para amaldiçoar esse povo. Quem é crente há mais de 5 anos aqui conhece o texto. Qual foi a palavra que Balaão respondeu para ele? Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então, não existe possibilidade de você estar debaixo de uma maldição se você não deu causa. É o que o texto está dizendo. Agora, quando eu dou causa, eu tenho que esperar a consequência. Então, veja bem, alguém que vai fazer um assalto, pode ser um frequentador de templo. Se ele for fazer, a consequência virá, óbvio. Alguém que dirige alcoolizado, é consequência. O cara está debaixo de maldição, foi condenado. Não, irmão. Assim, como diz o texto aqui, é impossível de quem tem a bênção de Deus estar alinhado e ser amaldiçoado. Então, algumas pessoas vêm às vezes com uma conversa de não passar embaixo de escada, é o chinelo virado, é gato preto. Para com isso, querido, para com isso. Você tem a promessa e a bênção de Deus. Agora, tem coisas que você já sabe. Tem gente que mesmo sabendo, abre brecha. Se abriu brecha, a consequência vem. Verso 3. Conduza o cavalo com o chicote, o jumento com o freio e o tolo com a vara nas costas. É interessante porque é o seguinte. O resumo disso aqui, nós temos que voltar à cabeça do tempo de Salomão e dos sábios que está escrevendo isso aqui. Qual é a ideia do cavalo? Uma vez que ele é adestrado, e uma vez até que ele já foi castigado com a vara, quando ele vê o seu senhor, o cavaleiro, vindo na direção dele, só de ver, o cavalo já sabe o que pode acontecer se ele tomar um procedimento diferente, na questão de fazer a doutrinação do cavalo. O asno, o burro, a mula, põe cabresto. O cabresto você põe na boca do animal, e conforme você puxa, você dá na rédea aqui, aquilo mostra o caminho. Olha como é a Bíblia. Mas o texto diz que em relação ao tolo, ele não se comporta como esse, nem como os animais. Por quê? Porque ele não age assim. Não é palavras que vão mudar o tolo, não é você mostrar o caminho para ele. Filhos, faz alguma coisa, a primeira vez fala, a segunda, etc. Depois de um determinado tempo, em alguma situação, você fala, você já está avisado. Faz que você vai ver. No bom senso, não vai fazer. Quando você diz, olha, não faça isso aqui, porque esse aqui é o caminho certo, a pessoa sabe que se ele fizer aquele do jeito errado, aquilo vai lhe levar para uma consequência. Isso é o sábio, é a criança que está sendo ensinada, alguém novo convertido, etc. Mas como é que você faz com o tolo? Que você ensina, que você fala, que você explica, que você orienta, e ele não segue. Olha a comparação que a Bíblia traz aqui. Não é nem por falar, nem por ensinar. Então, aonde que o tolo chega nessa consequência? Ele só chega por um caminho, irmão. É o caminho de ser castigado. Por isso que o texto fala que em relação... Olha os 3 tipos que o verso está dizendo. Conduz o cavalo com chicote, o jumento com freio, o tolo com a vara nas costas. Por quê? Aqui está falando em que sentido? E a gente está falando de Bíblia, antes que alguém possa dizer alguma coisa. Irmão, gente tola tem consequência. A tolice, para gente tola, não tem outro jeito de tratar. Como é que você consegue trazer compreensão, razoabilidade para a gente tola? Não tem, só tem um jeito. É o castigo. É você tratá-lo como ele tem que ser. Está cheio de gente que está perdendo oportunidade na vida porque é tolo. Então, com o tolo, não adianta ensinar. Ele só entende uma coisa, debaixo do chicote.
O chicote aqui não é a questão propriamente de pegar um pedaço de pau, bater, arrebentar. Não é isso, não. É as consequências. Às vezes, algumas pessoas vão fazer parte de uma situação, de um relacionamento, de um grupo de pessoas, mas vão ter sempre que ser conduzida debaixo de vara. Por quê? Porque é tolo. Então você não pode delegar um cargo, você não pode dar-lhe uma promoção, você não pode confiar nele, não pode deixar ele falar em público. É uma pessoa que tem sempre problema. Então, como é que o tolo é tratado? Sempre debaixo da vara. Por quê? Porque é tolo. Não se trata de alguém com problema mental, não se trata de alguém com qualquer distúrbio, não, é tolice. Olha o que o capítulo 10, o verso 13, que nós já estudamos, fala. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Quando você faz as coisas certas, não tem consequências. Mas quando você vive coisas erradas, padrões errados, faz coisas erradas, óbvio que tem consequências. Mas o que o texto está nos conduzindo aqui é que para a gente tola, você não tem outro jeito, só se trata com a mão aqui. Posso ir? Não. Por que fulano vai e eu não fui? Por que será? Porque quando se abre a boca é só bobagem, você não sabe respeitar os outros. E assim vai indo. Perceba que desde o verso 1 que a gente já começou a falar, ele está trazendo aqui um perfil de gente tola, gente que não se submete. Por isso que tem que tratar a gente tola debaixo da vara, como aqui o sábio está dizendo. Verso 4. Não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. O verso 4, ele dá um comando, e o verso 5 parece que anula o comando do 4, mas não é. Já vou explicar para você. Por que está dizendo não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que você não se torne tolo como ele? Porque quando você vai discutir com gente tolo ou tola, quem é que está se rebaixando? Quem que está se passando por tolo também? Vai resolver você bater boca com tolo? Na sua tolice, ele ganhou público. Então tem gente que, como tolo, você, nós precisamos tomar um comportamento. Deixa falar sozinho. Deixa pensar o que quer. Ah, mas ele disse que você é isso, falou essa história de você. Você quer acreditar? Acredite. Se você não quer acreditar, também é problema seu. Eu não vou descer nesse nível de me rebaixar. É o que a Bíblia fala. Não discuta com tolo, irmão. Você já ensinou, você já falou, já orientou, já trouxe para perto. Está com tolice? Está bom. Fica na sua. Segue a sua vida, se afunda. Fica no mesmo nível que você está. Eu, perante a Bíblia, não devo descer. Não discuta com um tolo como se ele fosse um homem sensato. Irmãos, quando a gente vai discutir com um tolo, só vem tolice, bobeira, insensatez. Você vai discutir com ele, você está dando um valor para a gente tola. Você está dando uma moral para a gente tolo. É como se esse homem, essa pessoa ou mulher, ele merecesse a sua atenção. Então você às vezes gasta tempo, lembra da introdução de Provérbios 26? Não se desgaste na vida com gente tolo. Quando você fica batendo boca, deixando de viver e entrando necessariamente numa discussão com gente tola, você acabou de se tornar igual a ele. Você desceu pelo caminho dele. Um tolo continua um tolo, quer seja respondido ou não. Quantos exemplos a gente já teve, ou tem, e teremos na vida, de você ensinar, falar, explicar e dizer, esse caminho, se você for, vai dar ruim. Se você continuar por esse caminho, nós vamos ter que romper aqui. Não vai dar para continuar junto. Não vai dar para estar nessa caminhada. Você falou 10, 15, 20, 30 vezes. Ouviu? Não. Já está de barba branca, cabelos brancos e está fazendo as mesmas coisas. Então, um tolo, ele vai continuar sendo tolo se você responder ou não responder. Então não desgaste a sua saúde, sua beleza, suas emoções. Não perca culto, não perca ceia, não deixe de viajar, não deixe de se alimentar
por causa de gente tolo. Porque por mais que você faça, ele vai continuar sendo tolo. Volto a dizer, é gente que não abre a mente porque não quer. Não é que ele tem um problema, não é que ele tem um problema psiquiátrico, não, é tolo e quer fazer a vida dos outros uma vida de desgoverno, de infelicidade. Verso 5. Olha aqui como parece que tem uma contradição do 4 para o 5. No 4 diz para você não responder por tolo. Agora o 5. Responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Bom, na verdade, não tem contradição. Tem momentos em que a resposta não deve ser proferida. Por quê? Porque eu vou igualar o tolo. Eu vou dar atenção para ele. Mas como que o verso 5, pastor, está dizendo que é para eu fazer diferente? Responda aos argumentos do tolo. Porque existem situações que são tolices e razão. No primeiro caso, é tolice. Quando fala para você não ficar se desgastando com tolo, não responder ao tolo, não perder seu tempo com tolo, não ir para a reunião com tolo, ficar respondendo mesmo. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Faz sentido um crente, pessoa madura, convertida, entrar em discussão na internet? Você acha que vai? Faz sentido? Você acha que essa pessoa é madura? As redes sociais é uma fábrica de covarde. Não na sua condição geral, mas tem gente que não tem coragem de falar algumas coisas em público, então entra lá e fala o que quer. Tem um monte de gente que mete o pau em assuntos que ele não é conhecedor. Tem gente que vai falar sobre a inexistência de Deus. Tem gente que vai falar contra o dízimo nas redes sociais. Tem gente que vai bater boca no culto se a pessoa canta hino da harpa ou se ela canta os hinos. Para que você vai gastar tempo em responder para tolo? Sabe quem que ficou tolo? Você. E olha que eu já vi alguns de vocês respondendo umas bobagens na internet, hein? Eu já vi alguns membros aqui descendo um nível desse aí. Falei, não estou acreditando. Mas por que o verso 5 fala que é para responder? Para o mesmo tolo. Porque tem coisas que o tolo faz que se naquele momento você não botar ele no lugar, ele ganha. É como se ele tivesse razão. Então, por exemplo, alguém chega e fala assim, por que eu não estou vivendo isso, porque aconteceu aquilo, e desse jeito. Se você se cala quando aquilo que ele está dizendo é uma mentira, você precisa expor, segundo o texto, exponha o tolo aquilo que ele plantou no orgulho e na loucura. Por exemplo, tolo diz assim, eu estou aqui porque eu não arrumo emprego, ninguém me ajuda, eu estou passando isso aqui, e ninguém da minha família, ninguém me socorre, não sei o quê, e você sabe que aquilo não é verdade, e ele tem uma plateia. É isso que o texto está dizendo. Nessa hora, exponha por que ele está vivendo aquilo. Isso não é verdade. Ele recebeu isso, ele teve aquilo, ele não gosta de trabalhar, ele não gosta de cumprir horário, não obedece chefe, ele não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Vou te dar um exemplo. Todos que estão aqui, quem já trabalhou ou trabalha, que tem chefe sobre você, levante suas mãos. Levanta bem as mãos. Isso. É legal? Tem uns que são somebody love. Mas tem outros que só Jesus dá causa, sim ou não? Mas quando você tem vontade de olhar para o cara, olhar no fundo do olho dele, e sua jugular está aqui pinando, você fala, eu vou morder ele no pescoço. Você lembra que você tem filho para criar, você tem aluguel para pagar, prestação da casa, prestação do carro, compra para fazer. Não é? Que não está tão fácil. Você engole, não é nem o sapo, você engole a lagoa. Aí chega alguém e fala assim, eu não vou trabalhar em lugar para ninguém mandar em mim. Uau! Monte o seu próprio negócio. Seja você o seu patrão. Porque a vida vai trazer isso para nós.
Aí vira alguém e fala assim, mas eu não tenho nada, porque eu não consigo, porque ninguém me ajuda. É isso que o verso 5 está dizendo. Quando ele começar a falar nesse tom, repreenda e expõe. Não tem nada porque é preguiçoso, porque não gosta de levantar cedo, porque é isso, porque é isso. É esse o conceito. Verso 4, não discuta com tolo. Verso 5, quando ele entrar por esse campo de tentar trazer razão para ele, expõe a loucura dele, porque ele está fazendo isso aqui. É bíblico. Está aqui no capítulo 26, no verso 5. Existem situações em que o bom senso diz para responder o tolo, para expor o seu orgulho e a sua loucura. Então tem momentos em que a coisa vai por um caminho que, se você não falar nada, todo mundo vai acreditar que o que ele está falando é verdade. Então é isso que o verso 4 fala, para não discutir, quando é tolice, e o verso 5 é quando o cara quer mostrar algo na razão, tirando aquilo que é certo para colocar por errado. É nessa hora que você fala, não é isso, gente. A situação não foi assim, foi ele que provocou a briga, eu estava lá, ele bateu primeiro, ele chutou, fez isso. Não, é isso que aconteceu. É nesse contexto. É quando a razão, o cara quer reverter as coisas para sair de vítima, ou para fazer uma mentira se tornar verdade. Aí que está a questão dos dois versos. Às vezes se torna necessário expor a loucura, mesmo que ele não ouça. É possível, no verso 5, que quando você tratar sobre o assunto, é possível que o tolo te contradiga. É mentira dela, é mentira dele, isso não é verdade. É possível. Mas quem você é comparado com o tolo, fica claro. E aí, o bom senso é aplicado. Então, o que o verso 5 está dizendo, não espere que o tolo venha dizer, realmente eu roubei, realmente eu fui preguiçoso, realmente eu negligenciei. É isso que o texto está dizendo. Uma coisa é você responder tolices. A outra coisa é o tolo falar como se ele tivesse razão, jogar uma mentira, um fato, e você não responder. É diferente, porque quando você não faz, ou você não dá a devida resposta, parece que ele falou uma coisa que é verdade. Então, é ruim, né? Mas às vezes, a gente vai ter que expor algumas pessoas. Fulano chegou e falou isso, tal, esparramou, etc. Aí chegou para você um assunto. Aí você soube, e você tem que tomar uma decisão, e talvez a decisão seja demissão de um colega, seja suspensão, seja cancelar uma promoção, ou tirar ele de um cargo, ou afastar ele da comunhão. Aí ele vem e fala assim, está me tirando, porque eu não fui na festa de aniversário dele. Está me tirando só porque eu não fui na escola dominical domingo. É um exemplo que eu estou dando. Aí é nessa hora que você fala, não, queridos, já que ele está falando isso aqui, a história não foi essa. A história é que ele tem feito isso, ele falou isso, ele praticou isso, aconteceu isso. E é por isso que eu tomei essa decisão. Entenda a diferença de não entrar na tolice e de expor quando a pessoa vem com a conversa, de querer mudar o sistema, trazer a verdade, a mentira como se fosse verdade. É isso que é a diferença do verso 4 e o verso 5. Para que o tolo não fique valendo perante algumas situações como se ele fosse o certo. Então tem momentos em que não gosto. Tem momentos em que eu não quero. Tem situações em que às vezes falo, olha, se você parar aqui e resolver aqui, isso não vai ter desdobramento. Agora, se você continuar por esse caminho, eu vou ter que me posicionar. Aí você se posiciona, a pessoa sai. Um exemplo, estou falando de coisas de, por exemplo, como pastor. Saiu da igreja e falou isso. Aí alguém chega, pastor, fulano está falando isso. Ah, falou isso? Não, filho, não foi nada disso não. Já que ele contou essa história, foi nada disso não. Foi porque foi trair a esposa, foi porque fez isso. Aí quando se posicionou, ele agiu dessa maneira, etc. Ele está dizendo, o problema dele, irmão. Você está ouvindo ele, eu estou dizendo para você aquilo que é real. Essa é a divergência, a contradição que parece que existe no 4 e no 5. Tem coisas de tolo que não faz sentido eu ficar descendo o nível dele. Discutir com o tolo dando valor para ele. A outra coisa é esse tipo de gente vir com uma argumentação e ganhar a razão porque eu não disse aquilo que é real. Como eu disse a você, não há alegria de expor alguém
na sua tolice. Mas lembre-se do verso 3, que a vara é para o tolo. É bem aqui que se aplica. Verso 6. Confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Olha que coisa, né? Você confiar para um tolo, ser mensageiro, ou fazer algo de importância, de relevância, você está sabendo que ele é tolo. Você está correndo um grande risco de se automutilar na decisão, no comportamento que ele está tomando, como tomar um veneno. Vou te dar um exemplo simples. Você sabe que fulano, não vou nem dizer, ele tem um problema com drogas. Você dá R$100 na mão dele e fala assim, vai lá, faz um depósito na minha conta. Irmão, vai chegar o depósito? Vai chegar? Você arrumou, querido. Mas era tudo que eu tinha. Você sabia que ele era assim. Foi você que fez. Verso 7. Um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. Em algumas versões fala de coxo. Uma pessoa que tem problema nas pernas, ela tem as duas pernas. Ela não se locomove da mesma forma com que alguém que não tem aquele problema. É essa comparação que Salomão está colocando aqui. Mas o que tem a ver isso aqui, pastor, em relação ao texto, quando ele fala de provérbio na boca do tolo? Tem gente, irmão, que é tolo e ainda quer dar lição de moral nos outros. Tem gente que não tem um pingo de sabedoria e quer dar moral nos outros, ainda quer pegar um versículo bíblico, quer pegar um exemplo e quer trazer como se ele fosse referência. É isso que o texto está dizendo. Provérbio tem valor significativo, tem valor espiritual, tem valor de ensino. Mas o que é um provérbio na boca de um tolo? Ele não vai trazer sensatez. Ele não vai aplicar da maneira correta. E algumas pessoas, queridas ou queridos, elas estão tão envolvidas na sua tolice, é um estilo de vida, são pessoas insubmissas, rebeldes, que não querem ouvir ninguém, arrogantes, prepotentes. Você falar para uma pessoa dessa, olha, um exemplo clássico que me veio à mente agora. O camarada grita com o pai, desobedece a mãe, é um mau exemplo de filho, aí vem numa reunião de jovens, ou de homens, ou de mulheres, e vem dizer, a Bíblia diz, hein? Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias prolonguem na terra. Mas que palhaçada é essa? Você não vive isso. O que ele está falando é verdade? É. O que ele está falando tem valor? Tem. Mas na boca dele não vale nada. Por quê? Porque ele não consegue usar o provérbio para a própria vida dele. Então tem gente que para cuidar da vida dos outros, ele tem resposta para tudo. Ele tem método para tudo. Ele sabe identificar as falhas dos outros e quer chamar a atenção. Mas, e até usa. Se é comigo eu chamava. Faz nada, rapaz. Teu filho deita e rola em cima de você, quebra a casa inteira, você quer falar do filho dos outros. Tem gente que, como diz o texto, ele quer aplicar um provérbio quando para ele não cabe aplicar. Então ele não vale como referência. Verso 8. Honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar a pedra à atiradeira. De novo, pela segunda vez, o texto está falando sobre honrar quem não merece. Honrar gente tola. Qual é a ideia aqui da atiradeira? Se você pegar uma atiradeira, lembrando e voltando na época de Salomão, lembra daquilo que Davi com a funda, ele juntou, colocou a pedra, juntou as duas pontas e rodou na cabeça, e com essa funda ele jogou e cravou na testa de Golias, o gigante. Por que a pedra foi, além da destreza, etc.? Porque naquela forma da funda, ela tem duas pontas, então é como se tivesse, e era assim, a ponta de couro aqui, onde se colocava a pedra aqui, e depois com isso aqui, com a lei da gravidade, sendo perito nisso, soltava e ia. Quando você, olha o que o texto está dizendo, quando você honra um tolo,
é como você amarrar a pedra na tiradeira e soltar uma. Essa pedra vai cair na tua cabeça. As consequências de honrar quem não merece vai machucar você. Pode machucar os outros. Honrar o tolo é como amarrar uma pedra numa tipóia, que ele está dizendo, que você não pode jogar. Então, quando você dá um cargo para um tolo, quando você valoriza uma pessoa tola, você está usando incorretamente algo que vai te ferir. De tolo se espera o quê? Bobeira. Então, quando você honra alguém que é tolo, é como você pegar uma funda, uma amarradeira, e não fazer de um jeito certo. Por isso que se fala honrar o tolo, que a hora que você soltar uma das hastes, aquela pedra que estava na funda vai bater em alguém, vai machucar alguém. Qual é o significado? Honre gente que não merece, e você vai se machucar. Você vai machucar pessoas, porque você agiu incorretamente. Você honrou quem não merecia. Em casos como esse, você pode, como diz o texto, trazer consequências que podem machucar sua reputação, seu nome, o ministério, a família, o casamento, o emprego. Vou te dar um exemplo. Já vivi isso. Tinha algumas vagas de emprego e eu indiquei algumas pessoas, irmãos do céu, eu. Vou contar um exemplo para você aqui. Uma pessoa que estava passando por uma extrema necessidade. E eu estava numa posição que eu podia indicar algumas pessoas para ocupar um cargo de chefia. E aí o diretor falou: Kleber, você tem liberdade para você contratar quem você quiser. Tá bom? Falei, tá bom. Eu tinha recebido telefonemas uns dias antes, eu falei assim, cara, eu tenho uma proposta para você, o salário é bom. Expliquei tudo direitinho, falou, cara, não pisa na bola, vai certinho, porque dá para você até aposentar se você quiser aqui. Tá? Você já não está nem começando por baixo, você está indo porque eu estou assinando para você ficar. Tudo bem? Muito obrigado. Aquelas coisas que você já pode imaginar. Muito obrigado, o senhor me ajudou muito, etc, etc, etc. Eu estou na minha casa, era um sábado à noite, eu ia pregar, lembro até hoje, eu ia pregar na Santa Ceia de uma igreja em São Paulo, do Jacuí, que a igreja foi comigo lá. Toca o meu telefone, eu atendo, era essa pessoa. E ele está falando comigo no Nextel, que era outro telefone. Eu terminei a ligação com ele no Nextel, que ele tinha falado comigo no telefone convencional. Ele estava num lugar falando comigo no rádio, e ele deixou o telefone dele ligado e atendeu o rádio, onde a gente estava conversando. Quando eu desligo, eu pego o telefone e vi que o telefone estava ligado. Eu ponho o telefone no ouvido, o que eu escuto? Eu escuto o cara falando mal de mim para as pessoas. Eu ouvi isso. Eu fiquei uns 5 minutos escutando. Fernanda, acho que lembra disso. Eu falei assim, não estou acreditando. Eu arrumei emprego para o cara e o cara está falando mal de mim. É o que o texto está dizendo. Não honre tolo. Quando você honra uma pessoa que não merece aquela honra, você pode se machucar. Há um comentarista bíblico da revista Ultimato, da Biblioteca Bíblica, que ele diz assim sobre esse verso: às vezes, quando alguém em um grupo causa discórdia ou dissensão, o líder tenta tornar essa pessoa leal e produtiva, dando-lhe um lugar de privilégio ou de responsabilidade. Isto nem sempre funciona. Na verdade, é como amarrar uma pedra numa tipóia de uma funda, que não vai a lugar nenhum, você vai balançar para trás e vai machucar você. O poder dessa pessoa é tão ruim pelo cargo que ela teve, que ela pode exatamente manipular um grupo por causa da honra que você deu para ela. Irmãos, isso é vida. Isso é vida.
às vezes, eu vou te dar esse conselho não é meu. Esse conselho é do apóstolo Joel, do Projeto Vida. Ele disse assim: não confunda a honra com cargo. Quando você quer honrar alguém, leve ela para jantar, mas não dê um cargo para ele. Às vezes a gente quer ser legal, simpático, e achar que porque vai ter um cargo, vai ter uma metanoia, uma transformação. Você quer honrar uma pessoa porque ele é legal, porque ele é bacana, chama ele para jantar, para almoçar, leva ele para comer uma pizza, paga a janta dele, paga o almoço dele, paga o passeio que você quiser, mas não dê honra de cargo para quem é tolo, porque essa ação vai resultar em machucar. Pode ser trabalho, pode ser família, pode ser o que for. Alguns profissionais que eu levei para trabalhar na minha casa, eu tinha outros para pagar. Eu paguei porque era bom para eles, o que eles fizeram também era bom para mim, mas eu não deixei eles falando. Foram os piores, porque eu quis honrar pessoas que falaram: me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Eu dei. Até hoje, tem coisas na minha casa que eu e Fernanda vamos ter que pagar para refazer, porque as pessoas abusaram da confiança. Teria sido melhor eu contratar uma pessoa que eu não conheço do que honrar pessoas tolas. Conselho da Bíblia para nós. Quer honrar uma pessoa porque você tem uma dívida moral com ela, porque você vai montar uma empresa e você quer colocar ela... Não, leve ela para jantar. Pague um passeio para ela. Manda ela ficar um final de semana em Campo do Jordão. Você honrou ela, mas não traga ela para sentar-se nas decisões que são importantes para a tua vida. É isso que o texto está nos dizendo. Verso 9. Um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinhos na mão de um bêbado. O que quer dizer isso? O tolo, ele não sente o efeito do provérbio, porque ele não vê aonde afeta. Você falar para uma pessoa tola: caminho que você está indo, você vai perder a família. Ele até sabe. Ele vai até pegar um texto, uma parábola, seja bíblica ou não, e ele até vai falar. Ele até pode repetir, ele pode dizer: eu conheço isso. O que o texto está dizendo é que um provérbio na boca de um tolo é como um bêbado com espinho. Bêbado sente dor? Não. Então você está lá falando, a mãe está sofrendo, o pai está sofrendo, chorando, fazendo, etc, etc. Eu vou dizer uma coisa para você: não me entenda mal no que eu vou dizer agora, por favor. Mas, irmãos, no meu início de ministério pastoral, como eu trouxe alguns problemas para a minha alma, como eu tratei de assuntos, enfrentei madrugadas, cancelei algumas coisas, falei o que tinha que falar, a pessoa ouviu, entrou por aqui, saiu por aqui, na hora que ele bem quis, ele tomou a decisão que tinha que tomar, e a aplicação é essa. Provérbio na boca de tolo é espinho, é como um bêbado, não faz sentido para ele. Às vezes você perdeu 6 meses, 1 ano, 3 anos da sua vida, esqueceu que você tinha outros filhos em casa, esqueceu que você tinha uma carreira, esqueceu que você tinha outros netos, esqueceu que você tinha um ministério, você ficou concentrando naquilo, repetindo a mesma coisa, não dormindo, não sonhando, não se arrumando, não se cuidando, e a pessoa nem aí. Ouviu. É como um bêbado que espinha um espinho na sua mão. Ele não sente. Falar para alguém: escuta, o cigarro mata, cigarro gera câncer. Cuida da sua vida, rapaz. Da minha vida cuido eu. Ok, tá bom. Está fazendo sentido para ele? Não faz. Verso 10. Quem contrata um tolo, ou o primeiro que passa, é como um arqueiro que atira ao acaso. De novo, o capítulo 26 está tratando de gente tola, de gente que não deve você, eu, gastar tempo
energia, deixar de viver por isso. Veja bem, contratar alguém que você não conhece, ou um tolo, é como você dar um canhão na mão de gente tola, ou dar uma arma na mão de tolo. Ele vai sair disparando para tudo quanto é lugar e vai matar pessoas. Às vezes, a gente não sonda quem são as pessoas que nós vamos colocar algumas responsabilidades para trabalhar na nossa casa, ou que você vai assumir uma responsabilidade até para lhe ajudar, mas você não sabe quem ela é. Ou pior, você sabendo quem ela é, você se colocou como que alguém que deixa uma pessoa com uma arma na mão, disparando em várias situações. Então, antes de você contratar alguém, antes de você tomar uma decisão, preste atenção quem você está trazendo para ser responsável pela tua obra, pela tua casa, pelos teus filhos, pela faxina da tua casa, para cuidar de coisas suas, ou para você sair de casa e deixar sua casa na mão de alguém. Preste atenção, é isso que o texto está nos dizendo. Verso de número 11 e 12. Como o cão volta a seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Há mais esperança para o tolo que para aquele que se considera sábio. Irmãos, presta atenção, vou repetir. Como o cão volta a seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. A Bíblia está nos ensinando essa noite, sim ou não? Está. Aí eu pego tudo isso que a Bíblia está nos ensinando e falo assim, isso vale lá, isso valeu na época de Salomão, mas comigo é diferente. Eu conheço algumas frases até aqui entre nós. Não, eu vou resolver esse problema. Não, comigo vai ser diferente. A aplicação. Há mais esperança para o tolo que para aquele que se considera sábio. Você está dizendo, filhão, filhinha, meu irmão, baixa a bola. Não é nada disso. Cara, para com isso. Não, deixa comigo. A mim ele vai ouvir. A mim ela vai... beleza, tranquilo. Sabe a conclusão do verso 12? É mais fácil o tolo, ter esperança e mudar do que pessoa com esse comportamento aí. E está cheio de gente assim, viu, querido? Verso de número 13 a 16. O preguiçoso diz, é uma repetição do que a gente já estudou. Há um leão no caminho. Tenho certeza que há um leão lá fora. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. O preguiçoso se considera mais esperto que 7 conselheiros sábios. De novo, esses versos do 13 ao 16, traz aqui referência ao preguiçoso. Percebe que o preguiçoso ele sempre tem uma desculpa para não fazer. Preguiçoso sempre tem uma desculpa com disciplina. Se você fosse dono de uma empresa e você tivesse uma função e delegasse uma função para uma pessoa, você deixaria ficar nessa função uma pessoa preguiçosa? Porque é no teu bolso, né, querido? Porque é na tua empresa. O que o texto está dizendo é que o preguiçoso, ele começa o dia já com preguiça e vai terminar com preguiça. Então ele não cumpre prazo, ele não cumpre regra, tudo ele tem uma desculpa. Você saiu hoje para entregar currículo? Não, pai, estava frio demais. Você arrumou o seu quarto? Não,
já que eu vou. Escute, você resolveu aquele assunto? Não. Fez o trabalho de escola? Não, a parte da tarde, sabe o que é? Eu estava com dor nos cílios, a minha unha encravou, eu achei que eu estava com... E vai, e vai, e vai, e vai. A lentidão do preguiçoso começa no dia de uma pessoa ociosa. Ela é autodestrutiva. E a sua defesa inflexível é criticar quem cobra dela. Preguiçoso é isso, querido. Você quer tudo certinho, tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser do seu jeito. Por que será, não? Por que será? Porque às vezes a gente tem um chefe acima da gente. Quem aqui já fez trabalho de grupo na faculdade ou na escola? Quantos já fizeram? Quem conheceu o chupim? Até hoje tem chupim. Sabe quem é o chupim? Chupim é aquele que um estuda, um prepara, o outro faz, não sei o quê. O camarada sempre tem uma justificativa. Minha avó morreu. Meu pai está com gripe. Eu estava vindo para cá, o carro quebrou. E não sei o quê. No final, ele põe meu nome no trabalho. Aí, quando ele pega alguns da vida, fala, nega de pitibiriba. Não vai entrar, não. Você é orgulhoso, você diz que é crente, diz que é pastor. Olha aí que pastor que é você, que crente que é você. Você está lá tocando na igreja, o que custa? Preguiçoso é assim, irmão. Você levantou cedo, você teve que dormir tarde, você teve que fazer pesquisa, você teve que correr atrás, e ele, não. Qual é a defesa dele? Criticar. As pessoas não me entendem, as pessoas não me compreendem, não é bem assim. Está na Bíblia, querido. Aí o que a gente faz, já que a gente está aprendendo com a palavra? Pista. Por quê? Porque senão vai afundar você também. Você já teve gente assim no trabalho de faculdade, da escola? Quem já teve? Irmão, já deu altos fight, hein? Já deu altos fight. Não, fala assim, pode gritar, filha. Pode. E tem as menininhas que se acham as pitula. As bonitinhas, que acham que pode impressionar o professor, que mete o... sim, tá. Aqui não, Tarzão, vai ter que estudar igual todo mundo. Pode ser boa, ajuda lá. Aqui não, se não fizer, não vai entrar. E vai, não tem conversa, irmão. Não tem conversa. Porque a lentidão do preguiçoso, ele traz malefícios, até para comer. Só tem ovo frito. Ô, filho de Deus, o que você comprou? Ah, mas eu não como isso aqui, mas então vá lá e compre a sua marmita. Faça, mas não se esqueça que aqui em casa mora 7. Então, quando você for comprar, não traz só para você, não. Traz para o 7, porque aqui a gente compra para 7. Não vem trazer sonho só para você, não. Traga sonho para todo mundo aqui em casa. Mas eu tenho que comprar para todo mundo? É engraçado. Para você, percebe como é a vida do preguiçoso? Meter-se em discussão, 17, alheia, é como puxar um cachorro pelas orelhas. O louco que atira com arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz, estava só brincando. Sem lenha, verso 20, o fogo se apaga. Sem intrigas, as brigas cessam. Como as brasas acendem o carvão, e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Tomara que não esteja falando com ninguém aqui essa noite. Calúnias são como petiscos saborosos, que descem até o íntimo de quem ouve. Palavras suaves podem esconder um coração perverso, como uma camada de esmalte cobre o vaso de barro. As pessoas podem cobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas. Seu coração está cheio de maldade. Quem prepara uma armadilha para outros, nela cairá. Quem rola uma pedra sobre outros, por ela será esmagado. A língua mentirosa odeia suas vítimas. Palavras bajuladoras causam ruína. E fecha aqui no verso 28. O que esse texto está dizendo, irmãos? Nesses versos que nós lemos, fala de inveja, fala de ira,
e fala da falta de bondade das pessoas nos seus relacionamentos. Quero te dar um exemplo. Dá uma assistida de vez em quando a alguns debates no Congresso Nacional. O camarada vira para o outro e fala assim: Vossa Excelência que me respeite, Vossa Excelência, cujo qual eu tenho apreço, mas está faltando com a verdade. O que ele está dizendo? Você é mentiroso, cabra safado. É isso que ele está dizendo. O que esses últimos versos estão nos explicando é que a gente precisa estar muito atento, porque existem na vida gente intrometida, gente traidor, gente desavergonhado, caluniador e agitador. E a base que está no coração desse tipo de gente é uma coisa só: é ódio e má vontade. Então, algumas mulheres aqui talvez saibam bem mais isso do que eu vou dizer agora. Fala mal de você, desdenha você, mas quando vê você, fala: Oi, amiga, você está linda. Você virou as costas, você viu o cabelo? As luzes deram errado. Você viu o sapato dela? Traidor, desavergonhado, caluniador e agitador. Qual é a base que reina nesse coração? O que de fato existe nesse coração, querido, é gente que distorce, é gente desonesta, que com palavras acha que pode mudar as coisas. E aí tem gente, a gente precisa tomar cuidado com isso, que vive pelo que escuta. Irmãos, se todo mundo que dissesse assim: meu querido, minha querida, realmente nos amassem, quantas pessoas não teriam se afastado da nossa vida o dia que você precisou chamar a atenção dele ou a atenção dela? Quantas as vezes as pessoas falam simplesmente porque querem ter o que você tem e elas não têm? O que esses versos finais estão nos falando é que essa pessoa, embora ela disfarce com as suas palavras, uma pessoa sábia, ela tem discernimento do que está dentro daquele coração. Então, quando a gente começa a ver muita bajulação demais, autopromoção demais, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o sábio não se diz sábio, ele vive com sabedoria. Até para falar, o sábio aguarda o momento que vai ser dada a oportunidade para ele. Agora, a pessoa que odeia, diz o texto, que ela faz armadilhas para os outros, e eu estou fechando o assunto, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a Bíblia está dizendo. Porque o mal que eu desejo ver na vida dos outros, o ódio que eu gerei contra alguém, e plantei uma armadilha, segundo a Bíblia, o que eu fiz de mal para os outros vai voltar para mim. Volte comigo, se não me engano, nos primeiros 5 versos de Provérbios 26. Assim como a ave que voa, o pardal que voa, a maldição sem causa não virá. Fechando aqui, quando eu projeto, quando eu gero armadilhas, quando eu trato com leviandade uma situação que vai prejudicar, eu estou trazendo uma ação para a minha vida, que segundo a Bíblia, esse dano, esse desejo que eu tinha para com um grupo de pessoas, ou para com uma pessoa, Deus, que conhece os corações, vai trazer consequência na mesma medida, e o que eu armei para os outros vai virar-se contra mim. Livro de Apocalipse, eu não vou lembrar agora qual é o texto, mas ele diz assim, que o Senhor teu Deus, quando tu andares com Ele, os teus inimigos virão contra você por um caminho, mas o que Deus fará na tua vida, eles vão ter que fugir por 7 caminhos. Então a melhor coisa na vida é a gente se cercar de andar debaixo da palavra de Deus. Tem gente
que se você não bajula ela, você não... É um problema sério. Se você não der cargo, se você não elogiar, se você não bajular, o dia que você para de bajular, o dia que você para de fazer algumas coisas, você não presta mais. Eu tenho experiências assim, irmãos, de pessoas que eu já ajudei muito, ajudei com grana. E teve um momento da minha vida que eu não podia mais, porque não era empréstimo, eu sabia que era dar. O dia que eu não pude mais fazer, essa pessoa me cortou da vida dela. E ainda disse que eu era egoísta, porque eu podia ajudar e não podia. Querido, depois de longos anos ajudando, chega uma hora que você não tem, você também tem sua vida, tem suas necessidades. Se você não tomar cuidado, você vai afundar junto com essa pessoa. Então é nessa hora que você tem que tomar uma posição, porque senão você está se passando por tolo também. E o que esses versos estão fechando conosco aqui dizendo, é que por trás disso, desses bajuladores, pessoas intrometidas, pessoas que são desavergonhadas e caluniadoras, nem sempre, querido, eu já ouvi essa conversa, e um dia eu repreendi um amigo, uma pessoa pastor, ele disse assim: Kleber, aonde tem fumaça tem fogo. Eu disse: vale dizer que é verdade? Será que tudo que a gente vê é verdade? Será que eu posso tomar uma decisão na minha vida porque alguém falou mal de mim? Será que o que essa pessoa está falando faz sentido? Mas aí o texto vem dizer, o que essas pessoas caluniadoras, desavergonhadas, que intentam o mal contra os outros, que armam armadilha, o que elas têm no coração? Ódio. Aí eu tenho dificuldade, irmãos. Eu tenho dificuldade para entender como que um crente sabe que o que ele está fazendo vai machucar, é desonesto, é mentira. Como é que eu posso acreditar numa pessoa dessa que começa a orar em línguas? Como é que eu posso acreditar numa pessoa que conta uma história para ela e para mim contra a outra? E que quando chega, meu pastor, homem de Deus, sai de mim coisa ruim. A Bíblia nos ensina, primeiro, a gente não devolver isso aí. Que dá vontade, dá. Quem aqui não tem vontade de vez em quando de dar um pescoção? Só eu que não sou bom, né? O resto tudo é anjo aqui dentro. Só vê a batida de anjo, asa batendo aqui agora. Mas tem coisas na vida que você precisa confiar 100%. A Bíblia diz que aquilo que fazem de mal para você vai voltar contra eles e Deus vai te honrar. Por isso, irmãos, terminando, capítulo 26, escolha as pessoas que você quer trazer para perto. Errar uma vez, 2, 3, 4. Não, querido, você está querendo viver isso aí mesmo. Tolo não se honra. Quando você honra tolo, você está comprometendo ministério, está comprometendo sua carreira, está comprometendo sua reputação, está comprometendo seu nome e o da sua família. Quando você quiser fazer alguma graça com alguém, não dê cargo para ela, não dê função para ela. Vai lá no mercado municipal, paga um pastel de carne com ovo, leva para jantar numa churrascaria, vai passear, mas não dê honra para tolo a ponto de lhe dar cargo. E eu fecho aqui. Parece que tem alguém governando um país aí, num das pastas que é ministro de economia, que deu risada e falou que ele só fez 2 meses de faculdade de economia. Nós estamos pagando essa conta. Queridos, como pastor, eu vou dizer uma coisa para você. Está aí uma coisa que eu preciso orar bastante. Porque às vezes, na necessidade, a gente pode tomar algumas decisões e que lá na frente pode nos custar dores. Então, aprenda isso. Não se desgaste. Lá no comecinho, não se desgaste, não desgaste a sua vida por gente tolo. Gente tolo vai dormir, vai passear, vai comer, vai gastar, e você vai envelhecer, vai ganhar doença, vai ficar com problema, e o tolo está curtindo a vida aí. Amém? Fique em pé, em nome de Jesus.